Subseção 3ª. Da aposentadoria por tempo de contribuição. Artigo 56. A aposentadoria por tempo de contribuição será devida ao segurado após 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos, se mulher, observado o disposto no artigo 199-A. Parágrafo 1º. A aposentadoria por tempo de contribuição do professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, será devida ao professor aos 30 anos de contribuição e à professora aos 25 anos de contribuição. Parágrafo 2º. Para os fins do disposto no parágrafo 1º, considera-se função de magistério exercida por professor, quando exercida em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as funções de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Parágrafo 3º. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos previstos no caput, ao segurado que optou por permanecer em atividade. Parágrafo 4º. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o valor inicial da aposentadoria, apurado conforme o parágrafo 9º do artigo 32, será comparado com o valor da aposentadoria calculada na forma da regra geral deste regulamento, mantendo-se o mais vantajoso, considerando-se como data de início do benefício a data da entrada do requerimento. Parágrafo 5º. O segurado oriundo de regime próprio de previdência social que se filiar ao regime geral de previdência social a partir de 16 de dezembro de 1998 fará jus à aposentadoria por tempo de contribuição nos termos desta subseção, não se lhe aplicando o disposto no artigo 188. Artigo 57. A aposentadoria por tempo de contribuição consiste numa renda mensal calculada na forma do inciso 4º do caput do artigo 39. Artigo 58. A data do início da aposentadoria por tempo de contribuição será fixada conforme o disposto nos incisos 1º e 2º do artigo 52. Artigo 59. Considera-se tempo de contribuição o tempo, contado de data a data, desde o início até a data do requerimento ou do desligamento de atividade abrangida pela Previdência Social, descontados os períodos legalmente estabelecidos como de suspensão de contrato de trabalho, de interrupção de exercício e de desligamento da atividade. Parágrafo 1º. Cabe ao contribuinte individual comprovar a interrupção ou encerramento da atividade pela qual vinha contribuindo, sob pena de ser considerado indébito no período sem contribuição. Parágrafo 2º. A comprovação da interrupção ou encerramento da atividade do contribuinte individual será feita, no caso dos segurados enquadrados nas alíneas J e L do inciso 5º do artigo 9º, mediante declaração, ainda que extemporânea, e, para os demais, com base em distrato social, alteração contratual ou documento equivalente emitido por junta comercial, secretaria federal, estadual, distrital ou municipal ou por outros órgãos oficiais, ou outra forma admitida pelo INSS. Artigo 60. Até que lei especifique a disciplina e a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros. Inciso 1º. O período de exercício de atividade remunerada abrangida pela Previdência Social Urbana e Rural, ainda que anterior à sua instituição, respeitado o disposto no inciso 17. Inciso 2º. O período de contribuição efetuada por segurado depois de ter deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrava como segurado obrigatório da Previdência Social. Inciso 3º. O período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, entre períodos de atividade. Inciso 4º. O tempo de serviço militar, salvo se já contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou auxiliares, ou para aposentadoria no Serviço Público Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal,
ainda que anterior à filiação ao regime geral de previdência social, nas seguintes condições. Alínea A. Obrigatório ou voluntário, é. Alínea B. Alternativo, assim considerado atribuído pelas Forças Armadas àqueles que, após alistamento, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter militar. Inciso 5º. O período em que a segurada esteve recebendo salário maternidade. Inciso 6º. O período de contribuição efetuada como segurado facultativo. Inciso 7º. O período de afastamento da atividade do segurado anistiado que, em virtude de motivação exclusivamente política, foi atingido por atos de cessão, institucional ou complementar, ou abrangido pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969, ou que, em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, tenha sido demitido ou compelido ao afastamento de atividade remunerada no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988. Inciso 8º. O tempo de serviço público federal, estadual, do Distrito Federal ou Municipal, inclusive o prestado à autarquia ou à sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público, regularmente certificado na forma da Lei nº 3.841, de 15 de dezembro de 1960, desde que a respectiva certidão tenha sido requerida na entidade para a qual o serviço foi prestado até 30 de setembro de 1975, véspera do início da vigência da Lei nº 6.226, de 14 de junho de 1975. Inciso 9º. O período em que o segurado esteve recebendo benefício por incapacidade por acidente do trabalho, intercalado ou não. Inciso 10. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à competência a novembro de 1991. Inciso 11. O tempo de exercício de mandato classista junto ao órgão de deliberação coletiva em que, nessa qualidade, tenha havido contribuição para a Previdência Social. Inciso 12. O tempo de serviço público prestado à administração federal direta e autarquias federais, bem como às estaduais, do Distrito Federal e municipais, quando aplicada a legislação que autorizou a contagem recíproca de tempo de contribuição. Inciso 13. O período de licença remunerada, desde que tenha havido desconto de contribuições. Inciso 14. O período em que o segurado tenha sido colocado pela empresa em disponibilidade remunerada, desde que tenha havido desconto de contribuições. Inciso 15. O tempo de serviço prestado à Justiça dos Estados, às serventias extrajudiciais e às escrivanias judiciais, desde que não tenha havido remuneração pelos cofres públicos e que a atividade não estivesse à época vinculada a regime próprio de previdência social. Inciso 16. O tempo de atividade patronal ou autônoma, exercida anteriormente à vigência da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, desde que indenizado conforme o disposto no artigo 122. Inciso 17. O período de atividade na condição de empregador rural, desde que comprovado o recolhimento de contribuições na forma da Lei nº 6.260, de 6 de novembro de 1975, com indenização do período anterior, conforme o disposto no artigo 122. Inciso 18. O período de atividade dos auxiliares locais de nacionalidade brasileira no exterior, amparados pela Lei nº 8.745, de 1993, anteriormente a 1º de janeiro de 1994, desde que sua situação previdenciária esteja regularizada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. Inciso 19.
O tempo de exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que tenha havido contribuição em época própria e não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro regime de previdência social. Inciso 20. O tempo de trabalho em que o segurado esteve exposto a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, observado o disposto nos artigos 64 a 70, é. Inciso 21. O tempo de contribuição efetuado pelo servidor público de que tratam as alíneas I, J e L do inciso 1º do caput do artigo 9º e o parágrafo 2º do artigo 26, com base nos artigos 8º e 9º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991, e no artigo 2º da Lei nº 8.688, de 21 de julho de 1993. Inciso 22. O tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, a conta do orçamento público e o vínculo empregatício. Parágrafo 1º. Não será computado como tempo de contribuição já considerado para concessão de qualquer aposentadoria prevista neste regulamento ou por outro regime de previdência social. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. O tempo de contribuição de que trata este artigo será considerado para cálculo do valor da renda mensal de qualquer benefício. Parágrafo 4º. O segurado especial que contribui na forma do parágrafo 2º do artigo 200 somente fará jus à aposentadoria por idade, tempo de contribuição e especial após o cumprimento da carência exigida para estes benefícios, não sendo considerado como período de carência o tempo de atividade rural não contributivo. Parágrafo 5º. Não se aplica disposto no inciso 7º ao segurado demitido ou exonerado em razão de processos administrativos ou de aplicação de política de pessoal do governo, da empresa ou da entidade a que estavam vinculados, assim como ao segurado ex-dirigente ou ex-representante sindical que não comprove prévia existência do vínculo empregatício mantido com a empresa ou sindicato e o consequente afastamento da atividade remunerada em razão dos atos mencionados no referido inciso. Parágrafo 6º. Caberá a cada interessado alcançado pelas disposições do inciso 7º comprovar a condição de segurado obrigatório da Previdência Social, mediante a apresentação dos documentos contemporâneos dos fatos ensejadores da demissão ou afastamento da atividade remunerada, assim como apresentar o ato declaratório da anistia, expedido pela autoridade competente, e a consequente comprovação da sua publicação oficial. Parágrafo 7º. Para o cômputo do período a que se refere o inciso 7º, o Instituto Nacional do Seguro Social deverá observar-se no ato declaratório da anistia consta o fundamento legal no qual se fundou e o nome do órgão, da empresa ou da entidade a que estava vinculado o segurado à época dos atos que ensejaram a demissão ou afastamento da atividade remunerada. Parágrafo 8º. É indispensável para o cômputo do período a que se refere o inciso 7º a prova da relação de causa entre a demissão ou afastamento da atividade remunerada e a motivação referida no citado inciso. Artigo 61. Observado o disposto no artigo 19, são contados como tempo de contribuição, para efeito do disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 56. Inciso 1º. O de serviço público federal, estadual, do Distrito Federal ou Municipal. Inciso 2º. O de recebimento de benefício por incapacidade, entre períodos de atividade, é. Inciso 3º. O de benefício por incapacidade decorrente de acidente do trabalho, intercalado ou não. Parágrafo 1º. A comprovação da condição de professor far-se-á, mediante apresentação. Inciso 1º. Do respectivo diploma registrado nos órgãos competentes federais e estaduais,
ou de qualquer outro documento que comprove a habilitação para o exercício do magistério, na forma de lei específica, é. Inciso 2º. Dos registros em carteira profissional ou carteira de trabalho e previdência social complementados, quando for o caso, por declaração do estabelecimento de ensino onde foi exercida a atividade, sempre que necessária essa informação, para efeito e caracterização do efetivo exercício da função de magistério, nos termos do parágrafo 2º do artigo 56. Parágrafo 2º. É vedada a conversão de tempo de serviço de magistério, exercido em qualquer época, em tempo de serviço comum. Artigo 62. A prova de tempo de serviço, considerado tempo de contribuição na forma do artigo 60, observado o disposto no artigo 19 e, no que couber, as peculiaridades do segurado de que tratam as alíneas J e L do inciso 5º, do caput do artigo 9º e do artigo 11, é feita mediante documentos que comprovem o exercício de atividade nos períodos a serem contados, devendo esses documentos ser contemporâneos dos fatos a comprovar e mencionar as datas de início e término e, quando se tratar de trabalhador avulso, a duração do trabalho e a condição em que foi prestado. Parágrafo 1º. As anotações em carteira profissional ou carteira de trabalho e previdência social relativas a férias, alterações de salários e outras que demonstrem a sequência do exercício da atividade podem suprir possível falha de registro de admissão ou dispensa. Parágrafo 2º. Subsidiariamente ao disposto no artigo 19, servem para a prova do tempo de contribuição que trata o caput. Inciso 1º. Para os trabalhadores em geral, os documentos seguintes. Alínea A. O contrato individual de trabalho, a carteira profissional, a carteira de trabalho e previdência social, a carteira de férias, a carteira sanitária, a caderneta de matrícula e a caderneta de contribuições dos extintos institutos de aposentadoria e pensões, a caderneta de inscrição pessoal visada pela Capitania dos Portos, pela Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e declarações da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Alínea B. Certidão de inscrição em órgão de fiscalização profissional, acompanhada do documento que prove o exercício da atividade. Alínea C. Contrato social e respectivo distrato, quando for o caso, ata de Assembleia Geral e registro de empresário, ou. Alínea D. Certificado de sindicato ou órgão gestor de mão de obra que agrupa trabalhadores avulsos. Inciso 2º. De exercício de atividade rural, alternativamente. Alínea A. Contrato individual de trabalho ou carteira de trabalho e previdência social. Alínea B. Contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural. Alínea C. Declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada pelo INSS. Alínea D. Comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. INCRA. Alínea E. Bloco de notas do produtor rural. Alínea F. Notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o parágrafo 24 do artigo 225, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor. Alínea G. Documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante. Alínea H. Comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção. Alínea I. Cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural. Alínea J.
licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA, ou alínea L. Certidão fornecida pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, certificando a condição do índio como trabalhador rural, desde que homologada pelo INSS. 3. Inciso 8º. Revogados. Parágrafo 3º. Na falta de documento contemporâneo podem ser aceitos declaração do empregador ou seu preposto, atestado de empresa ainda existente, certificado ou certidão de entidade oficial dos quais constem os dados previstos no caput deste artigo, desde que extraídos de registros efetivamente existentes e acessíveis à fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 4º. Se o documento apresentado pelo segurado não atender ao estabelecido neste artigo, a prova exigida pode ser complementada por outros documentos que levem à convicção do fato a comprovar, inclusive mediante justificação administrativa, na forma do capítulo 6º deste título. Parágrafo 5º. A comprovação realizada mediante justificação administrativa ou judicial só produz efeito perante a Previdência Social quando baseada em início de prova material. Parágrafo 6º. A prova material somente terá validade para a pessoa referida no documento, não sendo permitida sua utilização por outras pessoas. Parágrafo 7º. A empresa colocará à disposição de servidor designado por dirigente do Instituto Nacional do Seguro Social as informações ou registros de que dispuser, relativamente a segurado a seu serviço e previamente identificado, para fins de instrução ou revisão de processo de reconhecimento de direitos e outorga de benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo 8º. A declaração mencionada na alínea C do inciso 2º do parágrafo 2º, além da identificação da entidade e do emitente da declaração, com indicação do respectivo mandato. Inciso 1º. Deverá ser fornecida em duas vias, em papel timbrado da entidade, com numeração sequencial controlada e ininterrupta. Inciso 2º. Deverá conter a identificação, a qualificação pessoal do beneficiário e a categoria de produtora que pertença. Inciso 3º. Deverá consignar os documentos e informações que serviram de base para sua emissão, bem como, se for o caso, a origem dos dados extraídos de registros existentes na própria entidade declarante ou em outro órgão, entidade ou empresa, desde que idôneos e acessíveis à Previdência Social. Inciso 4º. Não poderá conter informação referente a período anterior ao início da atividade da entidade declarante, salvo se baseada em documento que constitua prova material do exercício da atividade. Inciso 5º. Deverá consignar dados relativos ao período e forma de exercício da atividade rural na forma estabelecida pelo INSS. Parágrafo 9º. Sempre que a categoria de produtor informada na declaração de que trata a alínea C do inciso 2º do parágrafo 2º for de parceiro, meeiro, arrendatário, comodatário, ou outra modalidade de outorgado, o documento deverá identificar e qualificar o outorgante. Parágrafo 10. A segunda via da declaração prevista na alínea C do inciso 2º do parágrafo 2º deverá ser mantida na própria entidade, com numeração sequencial em ordem crescente, à disposição do INSS e demais órgãos de fiscalização e controle. Parágrafo 11. Na hipótese de inexistência de sindicato que represente o trabalhador rural, a declaração mencionada na alínea C do inciso 2º do parágrafo 2º poderá ser suprida pela apresentação de duas declarações firmadas por autoridades administrativas ou judiciárias locais, desde que exerçam cargos ou funções de juízes federais ou estaduais ou do Distrito Federal, promotores de justiça, delegados de polícia, comandantes de unidades militares do Exército, Marinha, Aeronáutica ou de Forças Auxiliares, titulares de representação local do Ministério do Trabalho e Emprego e de diretores titulares de estabelecimentos públicos de ensino fundamental e médio. Parágrafo 12.
As autoridades mencionadas no parágrafo 11 somente poderão fornecer declaração relativa a período anterior à data do início das suas funções na localidade se puderem fundamentá-la com documentos contemporâneos do fato declarado, que evidenciem plena convicção de sua veracidade. Parágrafo 13. A declaração de que trata o parágrafo 11, sujeita à homologação pelo INSS, e a certidão a que se refere a linha L do inciso 2º do parágrafo 2º deverão obedecer, no que couber, ao disposto no parágrafo 8º. Artigo 63. Não será admitida a prova exclusivamente testemunhal para efeito de comprovação de tempo de serviço ou de contribuição, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 143. Parágrafo 14. A homologação a que se refere a linha L do inciso 2º do parágrafo 2º se restringe às informações relativas à atividade rural, em especial ao atendimento dos incisos 2º, 3º e 5º do parágrafo 8º.